Porque imagina a exaustão dessas Isso, para elas pessoas. terem os o Sim. momento delas ali conosco, um momento Que legal. terapêutico. Esse projeto ainda não está pronto, eu estou elaborando, assim, mas você pode ter certeza que vai ser com muito Que carinho. legal. E isso me despertou depois que eu vi uma pesquisa. Eu não lembro agora o nome do autor, mas eu achei tão interessante. Ele fez uma comparação dessas mães de autistas, o estresse que elas ficam nesse dia a dia árduo de trabalho, ele comparou ao estresse das pessoas na guerra. Meu Deus. Né? Então, não é só o autista, a gente precisa também cuidar dessa mãe para ela estar bem para poder cuidar dessa criança. Porque é o que a gente sempre fala, né, Joel? Uma pessoa... A nossa rotina já não é fácil, né? A nossa rotina a gente acorda, a gente tem casa, a gente sai para o trabalho, a gente volta do trabalho, tem pessoas que têm filhos, busca na escola, leva na escola. Agora, você imagina ter essa sobrecarga, né? O desconhecido. Primeiro lidar com o desconhecido, porque, né, até construir essas terapias, até procurar, até se identificar com um profissional, né? Tanto a criança quanto a mãe, a pressão em cima dessa mulher Gente, é que Deus não dá. O pessoal fala que Deus não dá carga maior para quem não dá conta de carregar, mas eu não sei se eu teria essa estrutura, sabe? Porque eu já vi, tanto com autismo ou com pessoas com deficiência, você olha aquela mãe que veio de outra cidade, foi num ônibus, montou, pegou essa criança, carregou a cadeira, tirou a cadeira, levou para terapia, fez a terapia, voltou para casa. Ela chega em casa, ela ainda tem outros filhos, ela ainda tem uma casa para cuidar, ela tem um marido para cuidar. Onde fica ela nessa história? Não cabe, Joelma, não tem. Eu acho assim, eu acho tão intenso a coisa do autista, né? O tratamento dele, porque a hora que ele confia numa pessoa, é aquela pessoa, né? E dá a impressão que a mãe é essa fonte dele. E o Ricardo traz isso, né? Porque a hora que ele vai desabafar, que ele desabafa com a mãe, que ele que ele entra sempre no quarto e ele fala isso, por que eu não posso comer isso? Por que eu tenho que comer aquilo? Por que eu não quero isso? Por que eu tenho que trabalhar? Você fala, cara, e ela? Como lida? E ela lida com uma leveza, né? Claro que hoje ela fala, né? Ela dá testemunho dizendo que foi muito difícil, mas que ela provoca ele, né? Ela provoca ele constantemente. O porquê? Por que não? Por que eu não posso chamar fulano de vaca? Me chama de vaca. Não, você eu não posso chamar de vaca. Vaca. Não, você eu não posso. Então, ela provoca isso nele. E eu tenho, assim, fiquei apaixonada mesmo, sigo mesmo, mas eu faço... A gente vê que é uma condição financeira diferenciada, né? É uma família bem estruturada, então, não que seja mais fácil, mas, né, tenho recursos para isso. Agora, eu tenho mães que não têm recurso para isso, né? Essa mãe, ela precisa alguém olhar por ela. Ela precisa alguém olhar por ela, e a gente sabe que a rede pública de saúde não está preparada para receber as nossas crianças autistas. Não. As últimas pesquisas, elas são bem assustadoras, né? As pesquisas americanas, elas dizem que a cada 36 nascimentos, uma criança, né, nasce aí com o espectro. E tem alguns pesquisadores que falam que no Brasil essa situação é um pouquinho diferente, que ainda o número, né, acabaria sendo reduzido. E eu tenho contato até com um médico que eu gosto bastante, que tem, assim, algumas fontes, né, que falam que aqui no Brasil seria entre torno de 33 a 34 nascimentos, mas a gente não tem isso muito bem catalogado. Agora eu te pergunto, quantos desses têm acesso aos planos de saúde? Onde estão? Né? Onde estão? Como é que as outras do SUS, né, pessoas que às vezes não têm condição de ter o esclarecimento que a gente tem, como que estão sendo feitos esses diagnósticos, como que estão sendo feitos esses encaminhamentos dessas crianças? Porque quanto mais cedo a gente começa as intervenções, né, mais uma vez elas vão realmente evoluir, né? As terapias são para isso. Então, eu percebo um movimento bem importante, interessante, né, vindo de várias políticas públicas, projeto disso, projeto daquilo, projeto disso, mas esses projetos não podem ficar só no papel, né, doutora? Eles realmente precisam acontecer, né? Essa criança precisa ter assistência.